Salve nação rubro-negra! Seja muito bem-vindo ao canal Outro Patamar. No vídeo de hoje, você vai conferir um recorte com os melhores momentos do Linha de Passe da ESPN, analisando a suada vitória do Mengão por 1-0 sobre o Deportivo Táchira na Libertadores. Então já se ajeita aí, porque vem muita opinião forte e bastidores quentes. Bora pro vídeo? Não digo nem que o resultado é bom, porque contra esse time, com essa fragilidade toda, acho que a obrigação do Flamengo era ter feito os gols necessários, mais 2, para ficar na primeira colocação e escapar, né, de Palmeiras, de São Paulo, de River Plate, de provavelmente Racing, Internacional. Claro que sempre você pode dar sorte. A sorte do Flamengo qual seria? Pegar a LDU, o mesmo time que ficou na primeira colocação do seu grupo nas oitavas de final. Ou vá lá, um Vélez. Mas assim, a chance de você ter um confronto já muito mais duro nas oitavas é muito maior. Então acho que nem o resultado foi tão bom assim. Agora, imaginar o sofrimento que a gente viu no final do jogo, principalmente, isso eu achei que era impossível. Mesmo tendo visto os 90 minutos, imaginar esses 3, 4 minutos finais eu não imaginava. Foi uma coisa absurda mesmo, que sem de torcedor agradecendo ao Rossi por essa classificação, é realmente impressionante. André Kfouri, sobre a frase do o importante era ganhar, é difícil a gente utilizar essa frase quando o Flamengo, porque já demonstrou o que demonstrou de futebol, já apresentou um futebol muito melhor do que apresentou hoje, e também por conta do elenco, né? Então é difícil a gente olhar para o Flamengo e falar assim, mas o importante é que vencer uma partida. Mas boa noite, Marcela, boa noite a todos. Esse jogo, ele é compatível com o resto da fase de grupos do Flamengo, né? A gente não pode reclamar, a gente não pode criticar o Flamengo de incoerência durante essa fase de grupos da Libertadores, em que a gente imaginava que, por exemplo, o Flamengo faria o que o Palmeiras fez no seu grupo. O Palmeiras encerrou a sua fase de grupo hoje com um placar de tênis, um pneu na última partida e zerou a fase de grupos do torneio. A gente imaginava que o Flamengo fizesse algo parecido, tem potencial para isso. A gente olha os adversários, o que o Flamengo já tinha jogado, né? A capacidade técnica, aquilo que o Flamengo reúne como jogadores, um número de jogadores com capacidade para decidir, desde o início contra esse mesmo Táchira, mais fora de casa, obviamente, quando o Flamengo vence para abrir a Libertadores e é criticado pelo Felipe Luiz com justiça na entrevista coletiva, ali parecia que, bom, a partir de agora as coisas vão ser diferentes, esse foi um jogo fora daquilo que o Flamengo poderia fazer, deveria fazer, e com o passar do tempo, óbvio, a visita do Córdoba ao Maracanã, quando o Flamengo se colocou num buraco que ele conseguiu sair hoje, com muito sofrimento no final do jogo. E a falta de controle que o Flamengo demonstrou, que é uma das principais características do time que o Felipe Luiz quer ver em campo, ela ficou muito evidente no final, né? Porque uma coisa é você passar por um período de sofrimento no jogo porque as coisas não estão acontecendo, você tenta de um jeito, que é com mais elaboração, você não consegue porque você está sendo bem marcado e não parecia estar num dia inspirado. Numa noite inspirada. O Pedro, por exemplo, fez uma atuação aquém daquilo que ele está acostumado a fazer, a gente está acostumado a ver. Mas isso não é uma crítica individualizada, ele não é culpado de nada, mas é um detalhe a mais numa noite em que o Flamengo jogou mal. Aí você começa a tentar chutar de fora da área, que é um recurso plenamente válido e inteligente em situações como essa. As coisas não funcionam também. E aí o medo do gol não sair começa a tomar conta do estádio e depois do time em campo, e você percebe uma equipe travada pelos nervos ao não conseguir jogar. Faz o gol e parece que quando o jogo vai terminar, esses mesmos nervos voltam a te prejudicar, porque você não conseguiu dar o segundo passo, que é um segundo gol, pelo menos, não em relação ao saldo no grupo, mas para dar garantia da vitória. Para dar a garantia da vitória e pelo menos tornar o ambiente no Maracanã mais tranquilo. Para o fim, o calor que o Flamengo levou do Táchira, eu tô de pleno acordo com o Jean. Dava para imaginar uma série de coisas ruins acontecendo na noite de hoje. Mas o Flamengo sofrer da maneira que sofreu e quase levar o gol de empate, quando deveria estar soberano em campo, defendendo esse placar de 1-0, que não era o melhor que o Flamengo poderia fazer, mas fazia, pelo menos, com que o Flamengo escapasse dessa fase de grupos em segundo lugar. Agora é aquilo, potencial é potencial. Botafogo se classificou ontem, em segundo também. Então, vai ter bastante gente aí que se orgulhou da sua fase de classificação e do primeiro lugar,
já de cabelos em pé. Para pegar Flamengo e Botafogo. Para pegar Flamengo e Botafogo. A parte teórica disso é a pura verdade. O Flamengo, principalmente, não mostrou futebol que confirme essa ideia. O sorteio segunda-feira, meio-dia, e é claro que vocês acompanham aqui na ESPN e também no Disney+. Vamos para o Maracanã, vamos conversar com o Gustavo Zupac. Ele acompanhou, inclusive, estava na transmissão, nos comentários. Ô Zupa, a torcida reclama demais, o Rossi não gosta porque a torcida vai no intervalo, mas é um Flamengo que poderia apresentar um futebol muito melhor, não consegue apresentar. Ah, mas era um Flamengo que tinha a obrigação de vencer e por isso ficou muito nervoso. O Flamengo, pelo tamanho que tem, não tem de ficar nervoso porque tem de vencer Deportivo Táchira em casa não, Zupa. É isso, Marcela. Uma ótima noite a você, aos companheiros e ao fã de esporte. Acho que o que deu para ver de algo positivo, de trechos de bom jogo nessa vitória do Flamengo sobre o Táchira, foi muito menor do que se imaginava, né? O Flamengo, como é de praxe, como é o seu padrão, começa os tempos com muita força e quando não consegue abrir o placar ou aumentar o placar no segundo tempo, nesse começo, o time tem mostrado dificuldade de manter. Então, os primeiros 10, 12 minutos não foram ruins. Os primeiros 15 minutos do segundo tempo foram interessantes, mas o Flamengo teve problemas para executar a sua proposta. O Felipe Luiz naquela bola, é isso, agora já foi, estamos classificados, vamos para a próxima e vamos ver o que é que a gente consegue fazer. Vai vem porque o Flamengo quase que dá o único ponto para a LDU no campeonato, nesse torneio. O Táchira terminou, ninguém vai conseguir ser pior que o Táchira na fase de grupos, saiu com 6 derrotas. Então, sim, o time tinha 5 derrotas quando chegou ao Maracanã. Não, o Flamengo ganhou os 2, mas tomou sufoco nos 2. Exatamente. Porque lá também no foi final apertado. Tomou um sufoco da equipe. E eu entendo o outro lado, que é o Flamengo, ele atingiu um tamanho, ele sempre foi gigante. Mas quando ele arruma a casa e se torna um clube rico e não endividado apenas, ele era só um endividado. Quando ele ficar rico, ele tem grana para gastar, ele vive numa outra dimensão, né? Você leva para o torcedor o seguinte, quase que um compromisso. Agora é só espetáculo. Não tem, e o futebol não é feito só de espetáculo. O futebol é feito de oscilações. Ainda mais nesta parte do mundo, onde você joga 10 partidas em 30 dias. O Flamengo está submetido a isso. E a maioria das equipes brasileiras com Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. Então, quando você faz 10 partidas em 30 dias, isso também tem um impacto. Mas, diante dessa grandeza, o torcedor deixa de olhar para isso e só quer espetáculo, jogo após jogo. E, infelizmente, essas vaias, elas deveriam existir para quem faz o calendário, né? E quem faz o calendário, nessa hora, não tem nenhuma responsabilidade com aquilo que não se vê dentro de campo. Tem que jogar mais? Eu concordo totalmente. Não estou aqui dizendo que o Flamengo foi bem, que poderia fazer muito mais. Foi uma péssima campanha e o Flamengo conseguiu se classificar, hein? Porque em determinado momento estava fora. Sim, o empate estava fora. Me chamou a atenção que na entrevista, né, em quase todas as entrevistas, os jogadores falam da primeira colocação. E isso eu acho legal, porque pelo menos não é aquela coisa meio que você está alheio ao regulamento, que você não está entendendo. Então eles falam, bom, os torcedores queriam o primeiro lugar, assim como a gente queria o primeiro lugar. Então eu acho que tem muito disso que o Calçade falou, óbvio que tem da atuação muito abaixo da média, mas tem uma coisa de saber também que o primeiro lugar poderia facilitar. E aí, claro, a gente sabe que no fim das contas é só teórica a facilitação ou a dificuldade que você vai ter por conta do sorteio ou do adversário das oitavas. Na última Libertadores, o Flamengo tinha, talvez de todos os brasileiros, o caminho mais fácil do mundo e caiu para o Peñarol. O Botafogo tinha provavelmente não, com certeza, o caminho mais difícil, né? Porque Botafogo e Palmeiras se enfrentam nas oitavas. Quem passasse, e o Botafogo passou, pegou o São Paulo nas quartas e se passar, teoricamente, pegaria o Flamengo na semifinal para depois disputar a final. E o Botafogo com o caminho mais difícil de todos, assim como o Palmeiras, o Botafogo acabou sendo o campeão e o Flamengo caiu cedo. Agora, eu acho que é importante também entender que os jogadores sabiam dessa necessidade. Sabiam que eles precisavam fazer outros 2 gols, porque, eu vou ser sincero, depois do primeiro gol, eu fiquei até na dúvida. Claro que eles sabiam da matemática, mas se eles estavam realmente interessados na primeira colocação.
Porque o Flamengo não ficou depois amassando, pressionando. É claro que os 5 minutos finais tem a ver com o que o André falou, com o nervosismo e o medo de tomar um gol e aí perder, inclusive, a classificação. Mas me pareceu que faltou um pouco depois do 1-0 e atrás dos outros 2 gols que dariam, e contra o Tátira era perfeitamente possível você fazer 2 gols em 20 minutos, que dariam o primeiro lugar da chave. No primeiro tempo, eu achei o time muito desorganizado, assim, tem posicionamentos desorganizado tanto nas ações ofensivas quanto também na ocupação dos espaços. Reduzir espaço para o adversário, não distanciar a defesa do meio de campo, poder subir um pouco mais para juntar a equipe no campo ofensivo. Você não encontrava assim conexões, porque é o seguinte, quando o adversário está fechado nesse nível, você tem que criar conexões muito bem feitas. Ele tinha Luiz Araújo e o Michael. Ele volta com o Bruno Henrique e a volta que fez toda a diferença para o segundo tempo. Porque o Bruno Henrique, ele é um segundo atacante ao lado do Pedro, quando está passando, por exemplo, o Alexandro, e em alguns momentos ele é o ponta, ele é o jogador do cruzamento. Então, assim, o Flamengo se organizou melhor, ocupou melhor espaço, colocou mais gente na área, e embora o preenchimento da área, isso é muito importante. Às vezes, uma equipe de futebol tem muitos jogadores dentro da área, mas eles não estão nos lugares certos. Sim. Você não pode deixar a zona onde fica a marca do pênalti vazia, uma bola que vai na linha de fundo vem nesse setor, a bola passa para o outro lado. A bola esticada pega as costas do lateral oposto e não tem ninguém. Então, assim, posicionamentos que normalmente o Flamengo faz bem, se projeta bem dentro de campo, isso no primeiro tempo não existiu. No segundo melhorou um pouco. A dificuldade de acomodar o Pedro também, né, Calçade, nesse sistema de jogo do Felipe Luiz, porque o Felipe Luiz gosta muito, no terço final, de gerar espaço, e até por isso o Michael tem muitas oportunidades, porque é esse jogador que consegue encontrar esses espaços vazios, mesmo que peque na tomada de decisão. Com o Gerson jogando um passo atrás, o diálogo com o Wesley fica mais complicado. E o Wesley vinha sendo, nos últimos meses, uma válvula de escape muito forte do Flamengo. Hoje, o lado esquerdo, ou com Michael e Alexandro no começo, ou com Bruno Henrique e Alexandro no segundo tempo, o lado esquerdo foi o lado mais forte, embora o gol tenha saído de uma falta no Wesley e de uma cobrança pela direita do Luiz Araújo. Wesley. Como fala o Ancelotti, que inclusive estava lá no Maracanã. Daqui a pouco a gente vai falar do Ancelotti, quem que ele olhou de pertinho hoje lá no Maracanã, se ele ficou feliz. Não. Como ficou ontem com o Igor Jesus. Pelo menos o Botafogo, ele olhou, viu o Igor Jesus e aí já saiu com um pouco de alívio. André Kfouri, qual o principal erro do Flamengo? E uma coisa também, assim, é preciso ser dito, foi um jogo ruim, foi uma fase de grupos muito ruim de Libertadores do Flamengo, mas é um Flamengo que no Campeonato Brasileiro já demonstrou um futebol muito melhor. Pode apresentar esse futebol no Mundial de Clubes que vem? Pode. Então, assim, uma coisa de hoje também não quer dizer que vai acontecer em todas as partidas e é terra arrasada no Flamengo. Não é isso, né? Não. Terra arrasada, tem muitos clubes por aí que adorariam viver dessa terra arrasada que o Flamengo teria. Não se trata disso. É curioso mesmo, porque no Campeonato Brasileiro até agora, mesmo que o time atualmente não demonstre, em termos coletivos, o mesmo futebol do início do campeonato, ganhou do Palmeiras fora de casa, isso é uma coisa que tem muito valor, o jogo era muito importante ali na coisa da classificação, também como mobilização do grupo do Flamengo para o jogo de hoje, não funcionou tanto assim, mas se a gente olhar as últimas atuações do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, elas não são tão boas quanto no início do campeonato, embora ainda tenha muita coisa para acontecer. Paralelamente, a Libertadores mostra um nível bem abaixo disso. E a gente pode questionar se esse time do Táchira, por exemplo, jogaria a Série B do Campeonato Brasileiro? Sobreviveria à Série B? Sofrido. É uma coisa difícil de fazer, porque você não tem como transportar um time para uma outra realidade, muito menos tentar entender como ele se daria num campeonato longo. Mas é outra competição, são outras características. Obviamente o Flamengo é o mesmo e não dá para entender a diferença de desempenho, exceto quando existem problemas de desgaste, jogadores muito em grande número machucados, um problema de escalação.
E o Flamengo é uma das equipes que mais sofreram aqui entre os nossos times brasileiros com esse excesso de jogos. Mas é aquilo. Os times que querem ganhar as coisas importantes, eles acabam sendo obrigados a se submeter ao calendário que o Calçade mencionou agora há pouco, que é difícil para todos na mesma medida. Alguns lidam melhor, outros lidam pior. A minha impressão... O Flamengo ele tem até um bom material para lidar com o calendário. Ao contrário de outros. Um material excelente. Muito jogador bom. Mas é que nem sempre esses jogadores são apresentados. Do ponto de vista teórico, é o melhor material. Eu continuo insistindo. É a minha opinião. Ninguém na América do Sul tem um elenco do nível do Flamengo. Até eu falei aqui, acho que no fim de semana, o Breiler estava, né? Eu falei que o elenco do Palmeiras era melhor que o elenco do Flamengo. E assim, eu fui bem específico. Em um item, que é a distância técnica entre titulares e reservas. Sim. O Flamengo está mais bem servido do que... O Palmeiras está mais bem servido nessa categoria específica, porque trabalhou para isso na montagem do seu elenco, do que o Flamengo. E, nossa, o que chega de mensagem, como você pode falar que o elenco do Palmeiras é melhor? O cara só... pensar um pouco. O cara, ele só ouve a régua, né? Ele só ouve até a primeira vírgula, depois ele para de ouvir. Isso faz muita diferença. É claro. Bom, porque você está falando assim, tudo bem, vamos montar um time B hoje. Sim. O Palmeiras levou o seu grupo para que o desempenho seja muito parecido rodando com situações de jogo parecidas, que você não encontre uma equipe totalmente diferente, inclusive na forma de jogar. E isso é uma estrutura de um elenco pensado. Foi proposital na montagem desse ano. Aí quando o Flamengo você tira, ele já forma uma equipe diferente. Assim, mas você precisa pensar um pouco. Mas é curioso porque o Flamengo, e aí acho que isso tem a ver com o fato de que tem jogador que não está entregando. O Arrascaeta hoje é um caso à parte, assim. Hoje ele foi muito mal, mas não é o normal do Arrascaeta. Aliás, ele fez uma bobagem porque estava se jogando o tempo todo, está suspenso das oitavas de final, do primeiro jogo das oitavas, né? E lembrando, o Flamengo vai decidir fora de casa, então assim, ele vai jogar só no jogo fora de casa, obviamente não é legal. Agora, tem uma coisa que também a gente hoje olha para o time do Flamengo e hoje o Pedro foi titular. Você afirma que o Pedro é titular do Flamengo? Não é. No momento ele não é. Quem é o titular pela esquerda? Para o Felipe Luiz continua sendo o Michael. Rodízio ali. Mas assim, tem um rodízio. Então, o que eu quero dizer é, se você olhar ali... A linha nem entrou hoje, né? Exatamente. Se você olhar do meio para frente... só o Arrascaeta, que é uma peça fundamental, se a gente falar dos 4 da frente ali, que é uma peça, não digo fundamental, eu digo, ele além de fundamental, é um titular indiscutível. E você tem o Gerson, ok, o Gerson, se você considerar o Gerson jogando aberto pela direita, ele mas jogando como volante, ele já não é um cara lá da frente, e o Gerson é uma peça fundamental, ainda que não viva o melhor momento dele também. Mas hoje foi bem, se a gente for fazer uma comparação com os outros jogadores, ele foi bem. Isso, mas não tô, assim, eu só tô dizendo que porque eu concordo com o André quando ele fala, se você pegar o time titular do Flamengo e aí for olhar, vamos pegar a posição do Pedro, por exemplo. Quem é o substituto do Pedro? Se a gente disser que é o Bruno Henrique, ok. Até você pode... Pode ser o Bruno Henrique. Mas ainda assim, né? Mas se você disser que é o Juninho, você tem uma diferença muito grande. E acho que isso vale para outras posições também. A questão é que hoje esse time titular do Flamengo não é um time tão claro e tão escancarado assim, que você afirma, estes são os 11 titulares do Felipe Luiz. Não estou nem dizendo que precise ter, porque o Flamengo tem muitas boas alternativas. Mas eu estou querendo dizer que se o Flamengo não tem hoje esse time tão claramente, é porque tem muita gente que está jogando abaixo. O Cebolinha está abaixo, o Michael está abaixo, o Rogério está abaixo, o Pedro está abaixo. Tem uma coisa interessante, esses problemas todos... Assim, pelo menos isso, a sensação que me dá é que hoje foi claro isso para mim. O Flamengo teve diferentes personalidades durante a partida. A forma como o Flamengo começa o jogo foi muito interessante. Dobrando do lado esquerdo do ataque, criando chances com passes rápidos, toque de primeira, evoluindo bem, sempre pelo lado esquerdo ali, muito provavelmente porque quando as coisas se dão assim... logo no início do jogo, é porque o time entrou em campo com essa orientação. Então, isso é uma coisa preparada, né? Ao longo dos últimos dias aí, pela comissão técnica, os jogadores entenderam. Assim, não flui. Ok, já houve jogos em que o Flamengo até fez um gol e depois alternou sua personalidade mesmo, não conseguiu sustentar, não conseguiu permanecer sendo um time agressivo e as coisas não andaram tão bem logo depois. Mas o fato de não ter conseguido
terminar o primeiro tempo ganhando, embora a entrada do Bruno Henrique logo no início do segundo tempo já tenha criado uma chance clara ali, isso mexe com o time. E o Flamengo passa a ser uma equipe mais preocupada do que qualquer outra coisa. Assim, é muita virtude, é muita qualidade técnica, é muita condição de envolver, Maracanã cheio. Quer dizer, as coisas são estranhas em alguns momentos. Hoje, para mim, isso ficou muito claro. Mas deixa eu só colocar o Zupac, eu preciso me despedir dele, Calça, e falar sobre isso também, Zupa, porque, assim, é um Flamengo que as coisas foram ficando estranhas, depois dos 15 minutos a torcida vai ficando sem paciência, os próprios jogadores também, mas foi o que eu coloquei. Esse Flamengo, ele não tem de estar nervoso com 15 minutos ou porque terminou o primeiro tempo contra o Deportivo Táchira sem conseguir fazer um gol. Precisa encontrar soluções. Tem sido assim, né? E acho que esse é um ponto para o Felipe observar. Acho que ele tem diferentes maneiras de enxergar a mesma coisa, né? Um ponto positivo, o Flamengo tem conseguido começar os jogos com um ritmo muito forte. E quando marca nesse começo forte, o Flamengo raramente cede o empate. Acho que eu até tinha visto essa estatística, agora ela me fugiu exatamente de cabeça, mas nos jogos da temporada em que o Flamengo marcou nos primeiros 15 minutos, na enorme maioria deles, o Flamengo terminou vencendo. Não é que ele não perdeu, terminou vencendo. Isso é muito condicionante para o tipo de jogo, de controle que o Flamengo gosta de ter sobre o jogo. Então esse é um ponto positivo. O ponto negativo é o Felipe conseguir administrar quando isso não acontece. E chama a atenção que justamente no domingo, quando o Flamengo foi super elogiado contra o Palmeiras, domingo foi um jogo tão atípico do que o Flamengo costuma fazer em tudo o que cerca uma partida, que a gente viu o contrário, né? A gente viu um Flamengo esperando mais do que jogando, um Flamengo marcando mais do que agredindo, um Flamengo suportando um começo de jogo difícil para encontrar a hora certa de vencer de maneira muito inteligente. O encontro com o Palmeiras foi um pouco o oposto do que a maioria dos jogos costuma ser. O Flamengo até conseguiu a classificação, mas a verdade é que ficou devendo, e muito. Contra um adversário frágil como o Táchira, que perdeu todos os jogos na fase de grupos, a obrigação era vencer com autoridade e garantir o primeiro lugar no grupo. Não fez. Faltou intensidade, faltou ambição, faltou futebol. 1-0 magro no Maracanã acabou mascarando uma atuação preocupante, marcada pelo nervosismo, pela desorganização e pelo sufoco nos minutos finais. O torcedor, com toda a razão, vaiou. Porque não se trata apenas de vencer, se trata de como vencer, ainda mais quando o elenco do Flamengo é o mais valioso e talentoso do continente. Se o time sofre para bater o lanterna do grupo em casa, o que esperar quando encarar rivais mais fortes nas oitavas? O sorteio pode até trazer um confronto acessível, mas se o desempenho continuar nesse nível, não haverá adversário fácil. O potencial existe, o elenco existe, mas é preciso mostrar isso dentro de campo. Classificação não pode servir de alívio, tem que servir de alerta. E é isso, nação! Classificou? Sim, mas desse jeito, com esse futebol, é difícil acreditar que vá longe. Está na hora do Flamengo jogar como Flamengo. A gente vai acompanhar tudo de perto e, claro, se tiver que cobrar, vamos cobrar. Aqui é outro patamar, sempre com a verdade na cara e o rubro-negro no coração. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e comentar aí embaixo. Você confia nesse time para as oitavas? Até a próxima!